Um thriller erótico sobre gozo, corpo e poder. Baby Girl, o polêmico filme da Halina Redim, nos convida a confrontar as complexidades e estranhezas da sexualidade e nos faz pensar em como o prazer muitas vezes ocupa as nossas esquinas mais escuras. Para quem não me conhece, eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor, pesquisador de cultura e comportamento e um dos fundadores do Instituto Float Vibes. Mas vamos lá. A Romy é uma poderosa CEO de 57 anos de uma empresa de robótica. Ela é casada e sexualmente frustrada. E aí a gente também tem o Samuel, ou Samuel, que é muito confiante, muito enigmático e um estagiário de uns 20 e poucos anos que trabalha na empresa dela. Juntos eles vão formar um par ou um caso que envolve muitos jogos de poder, exploração da sexualidade, autodescoberta e um pouco de kink, bem de leve, mas tem. O que é muito interessante é como a Romy, essa mulher que tem supostamente tudo, nos lembra que o sexo e o romance não são necessariamente a mesma coisa e que o amor está muito longe de ser tudo que uma mulher deseja. Até porque tem uma coisa que, segundo ela, falta na vida dela, que é o orgasmo e o prazer sexual. É curioso ela trabalhar com robótica, porque alguém que aparentemente está fingindo orgasmos há 19 anos só pode mesmo estar meio robotizada. Ou ocupando um lugar ao qual muitas mulheres são condenadas numa sociedade patriarcal. Algumas pesquisas vão concluir, por exemplo, que 1 em cada 5 mulheres brasileiras nunca sequer atingiu um orgasmo. Baby Girl é uma espécie de conto de fadas erótico sobre o gap do orgasmo. Só que apesar desse tom de livro hot, dessa montagem romantasia sci-fi, aqui a estranheza e a vergonha do encontro sexual elas não são editadas, pelo contrário, elas são colocadas no centro. E aí tem uma dança muito interessante com a idealização e com a desidealização que acontece aqui. Logo na primeira cena do filme a gente já tem uma síntese muito excelente da nossa protagonista, ou melhor, da nossa analisanda. Se com o marido ela performa uma cena de sexo amorosa, contida, fraterna, familiar, alguns minutos depois ela vai para o escritório, assiste um pornô e atinge um orgasmo que deixa a gente sem chão. Ou seja, a Romy finge. Com o Jacob, o marido, ela geme. Com o pornô de dominação, ela urra. Mas num segundo nível, dá pra gente pensar em como a nossa relação com o prazer é muito multifacetada. Ela dá prazer de um jeito, mas a fantasia dela tá em outro lugar. A arquitetura e a luz dessa sequência também são muito boas. Existe um prazer iluminado, quente e também um prazer que está num quarto mais escuro, mais reservado. Um prazer, inclusive, muito mais furtivo, descontrolado e bastante perigoso. Na sequência seguinte, aquela enxurrada de caixas milimetricamente organizadas dão pra gente outro alimento fundamental, que aliás é muito presente na sexualidade de muitos sujeitos contemporâneos. A Romy compartimentaliza, ela separa, ela tenta manter tudo em caixinhas como se as caixinhas não tivessem nenhuma comunicação entre si. O que a gente vai ver ao longo do filme é que como um novo elemento tem o poder de romper com esse equilíbrio, de bagunçar tudo. Bagunçar tanto que ela não consegue mais fingir, ou talvez ela não queira mais fingir. Juntando esses elementos com o título do filme, eu penso que o grande arco aqui é como a Romy vai viver uma espécie de emancipação da própria sexualidade. Como se essa fosse, na verdade, a história de como a Romy vai deixar de ser uma baby girl. É uma pena que a gente não tenha muitas notícias do passado da Romy ao longo do filme, porque seria interessante e fundamental para o nosso processo analítico conseguir investigar um pouco como é que essas fantasias foram se formando dentro dela. Quais elementos ela foi convocando ou que foram marcando, né, deixando marcas um pouco mais profundas nessa mente e também nessa sexualidade. Afinal, como acreditava o Freud, a fantasia é o fio que une passado, presente e futuro. Mas eu acho que a gente precisa ir logo para a cena mais definidora do filme. Quando, num quarto de um hotel sujo e bem clandestino, a Romy atinge um orgasmo. É interessante como a gente experimenta, na posição de espectador, um pouco da realidade mental dela. Uma mistura de curiosidade, de excitação, de estranhamento. E conforme a Romy e o Samuel vão testando e explorando o erotismo, a gente vai vivendo essa experiência emocional. E também a gente vai se dando conta de como o medo e o prazer estão intimamente ligados aqui. O que a gente está vendo aqui? A ameaça como fonte de excitação. O Samuel atrai a Romy exatamente porque ele está disposto a dominá-la. Enquanto o marido diz para ela que não pode ser agressivo porque ele não topa se sentir como um vilão, o Samuel vai na direção oposta. E é isso que parece instigar a Romy.
Mas é curioso que eles vão descobrindo juntos como é que esse jogo de excitação vai se formar. Parece que ele demonstra uma curiosidade muito grande, ele topa a investigação junto com ela, com todo o medo e o perigo que vem junto. Olha como a única forma da gente obter prazer com o que a gente quer é se masturbando. Porque o sexo com o outro, o encontro erótico com o outro, vai trazer pra gente prazer com o que a gente não sabia que a gente queria. E é isso que a Romy e o Samuel estão descobrindo juntos nessa cena. O que a Romy também está nos mostrando aqui é que existe uma descarga muito enorme de excitação quando o outro é capaz de entregar pra gente aquilo que a gente não é capaz de pedir. Aquilo que a gente nem sabia que queria tanto. A Romy, inclusive, vai se abrindo para a ideia de que o que ela vive no campo masturbatório vai sendo diferente daquilo que ela vive em relação. O outro, ou no caso o Samuel, não entrega exatamente o que ela quer, ou o que ela acha que ela quer. E porque ela se põe nessa posição disposta a viver a experiência de estranhamento que é o outro, ela encontra outra coisa. E aí ela passa a querer essa outra coisa. É por essa razão que a nossa vida sexual ganha muito quando a gente consegue abrir mão dos nossos roteiros pré-concebidos. Abrir mão de querer sempre a mesma coisa. E aí por que a Romy vai ficar tão dependente, tão enganchada no Samuel? Eu diria que primeiro porque, bom, ele é a primeira pessoa que está dando prazer para ela, sexualmente falando, em quase 20 anos. Segundo, porque ele consegue embarcar na investigação erótica com ela. Isso é muito precioso, né? Um parceiro que engata com a gente nessa grande forma de curiosidade erótica que pode ser o sexo. E terceiro, porque ele oferece para ela uma instabilidade na dinâmica de poder que rege a vida dela. A dominação é sempre um campo polêmico da gente falar a respeito, principalmente por causa das questões de gênero que geralmente estão envolvidas. Tem uma quantidade muito grande de autoras feministas que escreveram sobre como os tantos séculos de desigualdade de gênero, de objetificação, de agressão, de falta de espaço para a sexualidade das mulheres e para o desejo das mulheres de uma forma geral, contribui para a formação dessas fantasias de dominação. Afinal de contas, a cultura vive dentro de nós. É na cultura que a gente também vai desenvolvendo e convocando as imagens para inspirar ou para reprimir a nossa sexualidade. Mas eu penso que aqui, no caso da Romy, a gente tem algo um pouco mais fundo. O que a gente está vendo é que ela precisa transferir a responsabilidade para o Samuel para conseguir atingir o prazer. Dissolver a ilusão de controle que rege tanto a vida e os lugares que ela ocupa. É quase colocar a coleira na mão dele. Quando, muito audaciosamente, ele diz para ela que ela gosta que mandem nela, não é necessariamente na vida toda, mas é como se ele captasse que transferir ou dissolver a posição de poder que ela ocupa poderia produzir muita excitação. Também dá para pensar em como a culpa é um elemento fundamental nessa equação sexual. O cenário da submissão forçada parece que vai permitindo que ela sinta prazer. Autoriza que ela chegue ao clímax exatamente porque retira dela o lugar de ação e o lugar de escolha. Como se ela precisasse de um nível de desresponsabilização para sentir tesão. Essa é uma das partes mais misteriosas e mais difíceis da sexualidade de muita gente. A culpa pode produzir muita excitação, como a fantasia de punição, ou mesmo de ser pego, o fetiche da denúncia. Tudo isso pode orientar as nossas ações e o nosso tesão. Sentir culpa como objeto de satisfação, como intenção inconsciente, e não apenas como consequência dos nossos atos. Então olha como é muito mais específico do que uma clássica cena de instrumentalização da dor e de dominação. Não é sobre ser machucada como um preço que ela deve pagar para sentir prazer. É sobre um lugar de ser ordenada. E que tem até uma certa ternura envolvida, porque ela não curte ser chamada de bitch ou de cadela, mas sim de baby girl. Eu não costumo seguir muito por uma matriz edipiana, mas tem algo de uma figura paterna que eu acho que ela enxerga no Samuel. Mas isso daria um vídeo inteiro. O saldo dessa cena é que a Romy pode até ser a CEO, mas é o Samuel que é o chefe. E essa posição meio que enlouquece a Romy. Tanto no sentido de fazer loucuras, quanto de ser acusada de ser louca por aqueles que estão ao seu redor. Afinal, como a gente bem sabe, não existe nada mais perigoso em uma sociedade patriarcal do que uma mulher íntima dos seus próprios desejos, né? Ainda sobre dominação, vale a gente sempre lembrar que nós humanos somos frutos de relações profundamente desiguais. Quando a gente é bebê e até criança, os nossos cuidadores, por exemplo, mexem e manipulam nos nossos corpos do jeito que eles bem entendem. A ansiedade e a excitação que essa posição produz em nós acompanha a gente para a vida inteira. E aí tem um elemento no final dessa cena que é muito interessante, que é o choro. É
É como se ela estivesse regredindo a um estado muito primitivo, infantil mesmo, por ter entrado em contato com alguma coisa que nem ela entendia direito na frente de outra pessoa. E o que ele faz? Ele segura ela, faz uma espécie de contenção, ou mesmo de holding, se a gente for um pouco mais winnicottiano aqui. A cena da rave é pra mim uma das mais interessantes, porque faz a gente pensar no elemento caótico da sexualidade, do encontro erótico de uma forma geral. Mas olha quanta coisa vai se misturando na tela, vai invadindo, né? Como se a gente estivesse experimentando o turbilhão de afetos pelo qual ela tá passando. Ela sente medo, curiosidade, tesão, ciúmes, cobiça e, acima de tudo, ela vai experimentando um certo entorpecimento. Uma impossibilidade de se afastar de tudo isso, porque é irresistível demais. Para mim, a rave acaba contrastando muito bem com o tom mais suave de algumas cenas do filme. Dos tons de azul e vermelho, tão sedosos e tão presentes, da ausência de bagunça, como muita gente disse. Mas é também uma espécie de clímax do desmonte da CEO esposa perfeita, mostrando como sim, tem muita bagunça, muita cobiça, muita ganância, trairagem, ciúmes, uma coleção de afetos negativos dentro da Romy, assim como dentro de todos nós, assim como dentro da sexualidade de uma forma geral. E é todo esse conjunto que também parece atrair o Samuel. É curioso como parece que ele fica ainda mais apaixonado por ela depois desse momento. Eu recebi alguns comentários e críticas dizendo que o filme tem clichês demais. O que eu acho que vale lembrar é que as nossas fantasias se constituem na cultura e, consequentemente, numa grande colcha de retalhos de clichês. Tem algo mais repetitivo e até mais óbvio do que a pornografia em geral? A gente se deita com muito mais fantasias do que a gente imagina, muito mais imagens comuns, muito mais clichês do que a gente gostaria de admitir. E tem uma dança interessante, eu acho que muito boa com alguns desses clichês em Baby Girl. Por exemplo, paira no ar a ideia clássica de que os homens fariam sexo sem sentir muita coisa, enquanto as mulheres têm mais probabilidade de manter relações sexuais quando elas sentem uma ligação emocional um pouco mais sólida, um pouco mais intensa. Aqui essa ideia é totalmente rompida, por exemplo, com o personagem do Jacob, que nos é apresentado como um homem que quer viver ligações emocionais carinhosas e intensas durante o sexo. E que, de certa forma, a esposa dele, a Romy, parece não estar tão interessada assim nessa ideia. Ou pelo menos não conseguindo sentir tanto prazer com isso. Bom, fora que contar a história de uma mulher se envolvendo com um homem mais novo, atravessando jogos de poder e posições bem distantes de um feminismo mais ortodoxo, me parece ser um ponto bem alto também para Baby Girl. Tem aqui uma outra inversão curiosa na dinâmica sexual clássica de gênero, porque geralmente são os homens que precisam de uma condição de proibição para se sentirem sexualmente excitados. O objeto sexual tem que ser proibido, ou encarnar alguma forma de inacessibilidade. Algo que parece estar muito mais presente no psiquismo dela, da Romy, do que do Samuel. Ao mesmo tempo, tem algo também na montagem entre a Romy e o Samuel que tem a ver com um certo prazer que eles extraem da performance dos papéis clássicos de gênero. Um prazer que vem numa chave muito excitada, quase desprazerosa e compulsiva, talvez gozosa. Me faz lembrar demais quando a Judith Butler diz que o gênero é aquilo que a gente assume invariavelmente sobre uma coação diária e incessante, com inquietação e prazer. Prazer e inquietação. Parece que esse é exatamente o paradoxo que a Romy navega o tempo todo. Daí, seguindo nessa trilha dos papéis e das expectativas de gênero, é curioso como Samuel representa um tipo de homem muito criticado na cultura atual. Ele é confiante demais, ele é petulante demais, ele é até um pouco tóxico demais. Ele fica perto demais dela no elevador, ele faz perguntas demais. Ele nunca reconhece a Romy como a pessoa mais poderosa da empresa ou sequer da sala em que eles estão. E é exatamente essa postura inapropriada que torna ele tão irresistível para Romy. Ela não consegue deixar de detestá-lo e, depois disso, amá-lo. Esse jogo também entre amor e ódio, né? Sempre presente, as paixões fundamentais. Mas o Samuel representa um ideal de masculinidade que gera muita repulsa e ao mesmo tempo gera muita atração. As cenas em que a Romy se isola lembram pra gente dos preços que o desejo cobra. Olha como o desejo nos toma de tal forma que coloca em risco até a identidade de mulher poderosa e bem-sucedida da Romy. Ameaça as relações, ameaça a imagem,
enfim, ameaça tudo. Ameaça até a sagrada instituição que é a família burguesa. E aí olha como Samuel parece captar tudo isso quando ele pergunta para ela se ela quer usá-lo para perder tudo. Como se ele fosse um veículo para destruição ou para esse desmoronamento que ela parece muito interessada em desempenhar. É curioso como ele está mais consciente do que ela dos impulsos destrutivos que estão presentes no campo do desejo e do tesão, inclusive dela. Eu diria que isso inclusive excita o Samuel, ver a Romy à beira de perder tudo. O controle, o emprego, a noção. Ou pelo menos encenar tudo isso. Porque também tem uma grande montagem que esses dois estão fazendo. A diretora do filme disse numa entrevista para New Yorker que esse também é um filme sobre identidade e roleplay, sobre encenações mesmo. É a cena em que a colega de trabalho da Romy vai até a casa dela para dar um chacoalhão e dizer não, você não vai colocar tudo a perder. Tem uma função de castração aqui que ela exerce, de limitar, de dar contorno, de estabelecer uma saída um pouco mais conciliatória. E também impeditiva. Tem um desmonte na identidade que a Romy vai tendo que fazer, ou pelo menos que ela vai experimentando. E que pra gente tem uma mensagem interessante aqui de como às vezes a gente precisa desmontar a nossa identidade se a gente está minimamente interessado no desejo. Às vezes ou sempre. Baby Girl me faz lembrar demais daquela frase da Clarice Lispector de que é fatal não se conhecer. E não se conhecer exige coragem. Dá pra gente parafrasear um pouco e pensar em como é fatal não conhecer a própria sexualidade e desconhecer a própria sexualidade, ou aquilo que a gente acha que a gente gosta. Isso sim exige muita coragem. Até porque o desejo é fundamentalmente transgressor. E aí eu lembro de novo da cena inicial do filme, porque nos lembra de como tem alguma coisa indomesticável no desejo. Algo que ela consegue manter minimamente contido por bastante tempo até, mas que explode em um momento e vai desestabilizar tudo, vai cobrar o preço. Eu li alguns comentários muito enfurecidos sobre como no fundo a Romy usou o Samuel. Na cena da briga entre o Samuel e o Jacob, eu acho que fica mais claro como as coisas são um pouquinho mais complicadas do que isso. Num ponto de vista de uma análise de casais, é como se o casal Romy e Jacob tivesse usado Samuel numa espécie de função analítica. O caso da Romy com Samuel abre espaço para que novas regras e montagens eróticas se instalem na relação da Romy com o Jacob. Bom, quando Samuel pergunta para Romy qual seria a safe word deles, ou a palavra para desmontar ou interromper uma cena entre os dois, ela responde que a palavra é Jacob, é o nome do marido. Olha só como a monogamia é realmente um experimento fascinante. Sendo um pouco polêmico aqui, é por isso que a gente costuma dizer na análise de casais que quem trai não quer necessariamente destruir o casamento, mas sim trazer um elemento novo para ver se todo mundo consegue trocar de posição. Implodir a tão suada conquista da familiaridade. Acho que no final da briga do Samuel com o Jacob, o Samuel saca um pouco melhor que ele está exercendo esse papel mesmo sem ter pedido para desempenhar esse papel. Mesmo sem estar interessado em representar essa função analítica. Me lembra demais do Monogamy, ou Monogamia, o livro do Adam Phillips, em que ele fala como o ciúme sustenta o desejo, ou pelo menos acende, aquece o desejo. Não só a gente precisa encontrar um parceiro, mas a gente também precisa encontrar um rival. E não só a gente precisa distinguir essas duas funções, essas duas entidades, mas a gente precisa mantê-los separados. A gente precisa que os nossos rivais nos ajudem a dizer quem são os nossos parceiros. E a gente precisa dos nossos parceiros para nos ajudar a encontrar rivais. A gente precisa de muita gente para fazer o desejo funcionar e para tornar o desejo desejável. É um pouco esse jogo que está em cena em Baby Girl. É como se o Jacob precisasse do rival Samuel para finalmente se dar conta de quem é a Romy, ou do que ela deseja. E a Romy precisa montar esse triângulo para se dar conta do que ela quer. Ela precisa enxergar uma imagem distorcida dela mesma, a imagem que ela vê no olhar do Samuel, para então desmontar a imagem que ela vê no olhar do Jacob e se autorizar a desejar, a gozar, a urrar. Eu acho que no final de tudo isso, ela se vê de novo no controle, mas de uma nova dinâmica, um pouco menos envergonhada, menos furtiva, menos escondida, bem mais descarada. Bom, é tão sem cara que ela acaba despachando o Samuel lá pra longe. Baby Girl é um filme surpreendentemente polarizante. Eu confesso que as últimas cenas me deixaram bastante intrigado. Eu fiquei me perguntando como é que essa mulher, que destampou esse desejo tão furioso, esse apetite sexual tão intenso, consegue de alguma forma conter isso de volta para não ter que colocar tudo a perder. Ou talvez ela tenha conseguido integrar essa parte apartada da sexualidade e reinserir isso no casamento. Ou domesticar, eu não sei muito bem qual a operação que ela fez, mas é uma operação e tanto. De forma geral,
Eu acho que dá pra pensar que tem uma transformação psíquica aqui, porque a gente começa essa história com uma cena masturbatória, ou seja, num campo mais narcísico. E a gente encerra essa história com uma cena de sexo entre a Romy e o Jacob, ou seja, um campo relacional. Tem desejo, tem perda, tem encontro com o outro. Mas talvez o que a gente mais presencia aqui seja uma espécie de autorização da sexualidade, como se ela usasse o Samuel para atravessar uma fronteira. De novo, olha como a gente geralmente precisa de um terceiro. Eu diria que a imposição do Samuel integra o poder querer isso. Essa afirmação severa que ele faz para ela, de você quer isso, então banca isso. Banca isso porque isso pode te fazer perder tudo. E tem uma outra mensagem aqui que é um pouco do duplo, que é não bancar isso também pode te fazer perder tudo. Porque você está radicalmente insatisfeita. E tudo isso produz nela um efeito de não, peraí, eu quero mesmo isso. E mais, eu posso não só querer isso, como eu posso querer isso com outros objetos, com outros. Para além do Samuel. Eu posso querer isso inclusive com o meu marido. E aí é não tendo mais vergonha do desejo e nem precisando mais necessariamente ser punida pelo que dá prazer ou esconder o que dá prazer, que ela consegue minimamente estabilizar a sexualidade dela. A minha pergunta como analista seria: será que não estabilizou demais? Será que o apetite sexual da Romy não segue aberto? Ou em busca de novos objetos? Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui de qualquer forma. Seguir pensando em como os jogos de poder são geralmente uma grande fonte de excitação e como a sexualidade é, claro, sempre um banquete de riscos. Até mais.